Muito bem, pessoal, é uma satisfação. Boa noite a todos. Nós somos o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais e estamos ingressando agora numa etapa nova, né, no nosso instituto, na medida em que vamos interagir mais nesse espaço virtual. Hoje iniciamos uma série de lives dos professores e dos temas que serão tratados na sequência. Eu gostaria inicialmente de fazer uma introdução, uma apresentação do que é o Instituto, né, e do que significa o professor César na nossa história. E nesse sentido, informo a todos, o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais nasceu no início, coincidindo e por conta do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, programa esse que foi idealizado e foi criado pelo professor César Bittencourt e pela professora Ruth Gauer, lá no início dos anos 90, talvez final dos anos 80, o professor depois pode nos dizer melhor, mas que se materializou no início dos anos 90, com a especialização, e depois ingressou com a primeira turma do mestrado, da qual tive a honra de fazer parte, com diletos colegas ali, né, nas amizades que nasceram no contexto do programa, e, portanto, todos nós selecionados e aproximados pelo professor César, tivemos quase que, eu diria assim, um movimento que foi natural, mas foi também um ímpeto, né, de apaixonados pelas ciências criminais e vendo as insuficiências do sistema, que muitas permanecem até hoje, se agravaram, a intenção de nos unir academicamente para refletir os problemas e, de alguma maneira, conseguir colocar um espaço que, inicialmente, foi alguns números, alguns fascículos, depois tivemos também uma separata, que também circulou por alguns números, e aí iniciamos a caminhada da Revista de Estudos Criminais, que tem no professor Saulo de Carvalho, o grande... e que, num dado momento, passou, então, adiante a direção, a coordenação da revista, que é sempre algo muito trabalhoso, para o professor Andrei Schmidt e o professor Felipe Oliveira, que ficaram por um bom período também à frente da revista, e já há anos e por muitos números está sob a direção do professor Fábio Roberto Dávila. E talvez seja o grande feito e a grande contribuição do ITEC para as ciências criminais, além do demais, né, a Revista de Estudos Criminais. E a par disso, nós todos os anos, e este ano, vamos ver como é que as coisas vão se dar, mas esse ano seria a 20ª edição do Congresso Transdisciplinar de Estudos Criminais. E também esse é um espaço nobre de debate e discussão que o Instituto tem mantido, sempre em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC. Então, falando um pouquinho agora, um pouco mais do nosso palestrante, professor César, eu particularmente, talvez mais tocado do que outros colegas, eu fui seu aluno na graduação e nunca me esqueço de um gesto seu, numa prova que realizava na sua disciplina. No meio da prova, o senhor me presenteou com uma separata, um escrito seu na Espanha, e aquilo me tocou muito, enfim, e na sequência o caminho foi natural. Quando me graduei, vi que o programa iniciava, o mestrado iniciava, eu procurei me candidatar, não tinha ainda especialização e, de alguma maneira, talvez não tivesse um critério para ingressar no mestrado, e com a sua com o crédito, enfim, que fizemos aquele grupo de amigos com o professor Alexandre Wunderlich, Fábio Roberto Dávila, na primeira turma inicialmente, Paulo Vinícius, enfim, e outros tantos que eu não quero fazer aqui injustiças, né, mas que foram vindo a partir dessa primeira experiência, né? O professor Jader Marques, Andrei Schmidt, Ney Fayette Júnior, Marcelo Bertolucci, Marcelo Peruquim, que conosco, Rafael Canterge, todos que foram chegando, e fomos então fazendo esse que é o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais.
Professor, eu lhe agradeço pelo ser humano que o senhor é, afetuoso, cuidadoso nos seus escritos, cuidadoso no trato, uma pessoa gentil, enfim, amável. E o seu exemplo nos tocou a todos. Estamos hoje aqui, em muito, pela sua intercessão, enfim, pela sua mão. E nós gostaríamos de lhe agradecer muito nesse momento e dizer que não podíamos iniciar essa nova etapa na vida do Instituto se não fosse com uma fala do senhor. Então, eu desejo boas-vindas e o tema hoje, escolhido pelo professor César, é Lei Anticrime e Populismo Penal. Boa noite, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, pessoal. Você me emocionou. Muito. Nós é que estamos, professor. Poxa. Sabe que vocês, meus alunos da graduação, depois de pós-graduação, lato sensu, mestrado, essa molecada toda, né, Rodrigo? Também de vocês que foram desde a primeira turma, Rodrigo, Fábio, Dávila, Vanderlich, e os outros todos que vieram também, que foram todos meus alunos, já, inclusive na graduação. Acho que o Fantérgio não foi na graduação. Então, eu estou muito emocionado de falar sobre isso, sobre a história. Você sabe que, para mim, a PUC, pós-graduação, mestrado, doutorado, vocês, principalmente, meus alunos, desde graduação, são praticamente os filhos. Me muito lembrar desse tempo, falar com vocês, falar da história, do tempo. E, na realidade, eu vi diferença nessa juventude que eu tinha como aluno da graduação. E vocês três, me perdoem, os outros que vieram depois, mas eu da primeira turma, são os maiores exemplos de dedicação, de afeto, de carinho, de amizade, de acreditar no potencial dessa menina toda. E nos ajudamos. É um sonho que a gente realizou. Então, porque, na realidade, naquele período, a gente dizia no início da nossa de 84, por aqui, entrei na PUC, que a gente pagaria para lecionar. 90, eu já era doutor em 92, defendi meu doutorado em fevereiro de 92, e voltei para Porto Alegre com um objetivo diferente, porque todos os doutores da época vinham e se fechavam. Ficavam só eles, doutores. Eram 2 ou 3. Aliás, a PUC, a Faculdade de Direito da PUC, não tinha nenhum professor doutor de doutorado. Tinha aqueles lá, livro docente, que eu conseguia ganhar o título. Mas o primeiro doutor com doutorado na Faculdade de Direito da PUC foi César Bittencourt. Incrível, né? Incrível. E isso, eu voltei com uma outra filosofia. Eu digo, por que eu vou conseguir isso, vou ter essas condições e vou guardar só para mim? Quando eu tenho uma demanda reprimida de jovens talentosos, inteligentes, que também querem crescer, que também querem ser professor, mestrando, doutorados, etc., fazer o seu pós-graduação, fazer a sua vida acadêmica. Seria muito egoísmo você que recebeu a licença remunerada da PUC, que é a minha eterna universidade, que fui trabalhar para lá com uma licença remunerada do Ministério Público, que também me deu esse crédito. Então, como é que eu não vou voltar e buscar dividir, dar retorno? Vamos criar algo. E tenho felicidade, Rodrigo, de encontrar uma mulher maravilhosa, Maluquinha, nossa amiga querida, professora Ruth. A gente tem que fazer, vamos fazer, claro que vamos, né? Mas ela ainda não estava, ela estava indo fazer o doutorado lá em Portugal, né? Vamos fazer, então a gente fizemos a pós-graduação, lato sensu, para depois partirmos, então, na volta dela, para nós podermos trabalhar o projeto de mestrado primeiro. Na primeira reunião, segunda reunião, o Leandro Streck esteve conosco, depois ele foi para a Unicinos. Aí ficamos eu e a Ruth trabalhando em cima desse projeto, brincamos, discutimos, apanhamos,
não tinha professor, não tinha titulação. Foi muito difícil essa fase. E era exigência demais, a PUC exigia, a própria CAPES, tinha que ter o corpo docente completo para você encaminhar o projeto. E a gente caçou para o professor daqui de lá, fizemos um projeto, teve o irmão lá, que era o pró-reitor, os irmãos Ides, disse, não, só depois que estiver autorizado pelo MEC. Eu disse, não, o MEC leva 2 anos, o tempo urge, nós precisamos aproveitar essa meninada aí. Não, não dá certo, dá, disse, não, nós vamos fazer, dá, a gente garante. Não tem demanda? Tem. E se não tiver, vocês dois estão fora da PUC. Disse assim para mim, tá bom, vocês podem abrir, mas é por conta e risco. Se não der certo, se não tiver demanda na segunda turma, vocês dois estão fora da PUC. Tá bom, vamos encarar. E a gente começou assim. Aí, essa oportunidade, então, esse sonho de realizar um programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC se concretizou. E vocês? Começou daí com as dificuldades que a gente tinha, vinha um professor do Rio de Janeiro, vinha um professor do Paraná, vinha um professor lá da Argentina. Você tinha que fazer ginásio para arrumar um corpo docente primeiro lá, gente. E aí, a primeira turma, nós tivemos a primeira turma para requisito professor ou pós-graduação, lá do CEMS. E entrou um cidadão aí que não tinha esse requisito, né? E daí, bom, nós tínhamos 12, 15 vagas, 12 professores e 3 que não eram professores, que é o Rodrigo, o Fábio Ávila e o Wunderlich. Então, e por que você não pode adotar esses meninos quase como filhos? Como os garotos que você viu crescer, nascer, se desenvolver. Então, essas coisas, falar de tudo isso, me emociona muito. E se eu pudesse ficar em Porto Alegre, eu queria estar aí no programa de pós-graduação ainda. Queria estar trabalhando, mas a necessidade profissional, meu universo era maior e eu precisava desenvolver isso. Eu tive que vir embora para Brasília. Isso faz 10 anos. Então, é muito saudade, muito difícil você pensar nisso. E, de repente, vocês inventam, me homenageiam aí com esse convite. Claro que me emociona muito. E eu sou muito sensível, ele sabe disso. Sou guerreiro, sou batalhador, sou contundente, sou coisa, mas, na verdade, sou muito dos amigos, das nossas crias intelectuais, enfim, é profundamente emocionante, né? Então, é um orgulho ter vocês e ver vocês todos hoje, professores, doutores, por aí, trabalhando, pesquisando, levando a vida, divulgando, fazendo seus discípulos, como falam os espanhóis. É muito gratificante. Estou me sentindo um Munhoz Conde aqui. Velho. Que legal, Falando dos discípulos, como ele diz, né? Então é muito gratificante mesmo ter essa oportunidade, falar com vocês. O ITEC veio, como se disse muito bem, para mim o ITEC é uma das 2 revistas criminais mais importantes desse país há muitos anos, junto com a do IBCCRIM. É extraordinária a revista, que começou, como tu escreveste muito bem, essa meninada toda, pegaram vocês, tomaram a frente e levaram adiante. O Saulo comandava, coordenava. Aliás, o Saulo também é outro que veio de carona para o mestrado, ele não estava inicialmente, né? Porque ele era mestre e precisava ter já, pelo menos, iniciado o doutorado. Mas daí eu botei um parágrafo lá que servia alguém mestre que iniciasse o doutorado em 2 anos. E briguei o Saulo fazendo doutorado e veio reclamando que tem que fazer, né? Daí ele foi fazer, começou aí em Curitiba, fez o doutorado dele, né? Então, ele é o único menino, praticamente, que o Saulo entrou, era um menino também, como professor do programa de pós-graduação. E eu acho, assim, que as ciências criminais é um sucesso nacional, um sucesso que tem raízes no exterior, inclusive. E isso é muito gratificante saber que a PUC cresceu como um todo. Cresceu o programa de pós-graduação, ciências criminais, que é sempre o modelo único do Brasil, é o único curso pós-graduação especificamente com ciências criminais. Tem essa matéria, porque os nossos não, é exclusivamente criminal. Então é muita honra e satisfação para mim
certamente a Ruth, a querida amiga, que manda um beijo, um abraço para ela, que não sei como é que ela está. Espero que esteja escondidinha, trancafiada em casa, lá na cobertura dela, lá em cima. Esses apartamentos maravilhosos que ela tem. Então, a Ruth é extraordinária pessoa, companheira, guerreira, briguenta, batalhadora, general. Um abraço para a Ruth, que talvez ela esteja nos vendo. E se não estiver, tem que puxar a orelha dela, né? Porque ela tem a obrigação de estar assistindo por aí. Ela não ajuda, mas ela entende mais de direito que muita gente boa por aí. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar com você. Obrigado. Prazer é nosso. Até vou fazer um desaforo a mais para lhe dar mais emoçãozinha aqui. Olha só, pessoal. Essa foto aqui, ó. Que maravilha. Essa foto aqui é do... Abaixo tem o nome, ó. Todo mundo? Segundo Seminário Internacional de Direito Penal, na PUC, então, está ao contrário para mim, perdão. Criminalidade Moderna e Política Criminal do Terror. Porto Alegre, 3 a 5 de dezembro de 98. Então, estão no centro aqui os nossos dois mestres, o professor César Roberto Bittencourt, o professor Ruth Gauer, e toda essa gurizada aí, que tem alguns que... O professor Alberto Rufino, saudoso professor Alberto Rufino. Então, essa foto diz muito aí da história do Mas é demais. Uma foto dessa que eu tinha, essa foto, não tenho mais. Viu? E é uma coisa maravilhosa. Eu fui em Munhoz Conde, falou assim, César, você começou a falar em direito penal do terror. Eu achei um pouco forte aquela expressão. Passou uns 4, 5 anos depois, ele disse, sabe que você tem razão? Realmente é o verdadeiro direito penal do terror. E nós fizemos seminários, inclusive trouxemos Munhoz Conde, né? E algumas vezes, algumas oportunidades, ficou apaixonado por Porto Alegre, ele é apaixonado pelo Brasil, né? E ele que acabou propiciando, iniciando tudo isso, né? Esteve aí conosco, fez palestra, e inclusive recebeu nosso programa pós-graduação, eu representando, conseguimos para ele o doutor honoris causa da PUC. Assim. Ele ficou muito enganado. Aliás, eu tenho uma quantidade, doutor, desse título honorífico, mas é importante para nós do curso de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, e de ter dado essa láurea para ele, que é uma coisa extraordinária também, uma coisa maravilhosa, um título desse. Né? Então, isso é muito gratificante, e ele se gratificou. Eu tenho toda essa documentação desse título, pós-graduação em Ciências Criminais. É muita saudade, muita vontade de estar presente. Reviver isso aí realmente é emocionante. Para mim, como professor, como um dos criadores disso, com a Ruth, é muito gratificante, sim, falar. E ouvir, verificar vocês, o Rodrigo, o Vanderlich, o Fábio, e essa meninada toda que veio depois, Ney, Peterge, Andrei, enfim, feras, né? Todos cabeças maravilhosas. Então, depois o pró-reitor lá disse, não, vocês tinham razão, mas eu não sabia do que se tratava, não tinha ideia de quando a gente ia, é muito perigoso. E é um sucesso, ficou, e ele, como pró-reitor, tinha preocupações, se era verdade. Eu e a Ruth botamos nossa cabeça a prêmio e bancamos o início dele antes de ter a aprovação do MEC, já apenas formalizando o encaminhamento do nosso projeto para lá. Loucura, mas deu certo, né? Então, essa transdisciplinaridade que vocês dois gestaram juntos aí, está no núcleo duro do Instituto e levamos adiante essa ideia até hoje, vamos continuar levando. Graças a Deus. É muito bom. Então, o ITEC também tem essa finalidade, ou essa função, direto ou indiretamente, também de divulgar o programa, né? Divulgar o centro e a demonstração. O professor César deu um gapzinho no sinal da sua transmissão. Vamos ver se o sinal volta. Acontece. Mas aí que eu vou adicionar o professor de novo aqui. Vamos ver.
Professor, estão dizendo que em Brasília o sinal da internet está difícil. Está difícil. Olha, aqui no escritório que eu vim para isso, aí, tem 300 mega, né, coisa. 300? E problema, não sei se é aqui ou se é aí. Isso, Mas... por baixo. Mas tá, agora acho que retornou, o senhor nos escuta bem. Bem, Tá, perfeito. nós também. Tá. Quem é que fala? Professor, então acho que o senhor pode, querendo dar início, nós tínhamos algumas perguntinhas para que o senhor pudesse explorar nessa entrevista. Eu começaria lhe colocando, acho que uma questão que, pela sua trajetória e pela sua obra de raiz, a sua tese doutoral, essa é uma pergunta que pesa bastante, nós queremos lhe ouvir. Para o senhor, que é autor do Falência da Pena de Prisão, o que significa um projeto de lei que altera o Código Penal e eleva o máximo de pena para 40 anos? Pois é, eu achei essa pergunta extraordinária, viu? Eu não escrevi a respeito dela expressamente, porque só coloquei, atualizei o limite da pena. Mas é uma coisa assim absurda que só pode acontecer com um país miserável como o Brasil em termos penitenciários, que é uma vergonha mundial o sistema penitenciário nacional, provavelmente um dos piores do mundo. Não se fez nada, não se fez absolutamente nada em termos de melhora do sistema penitenciário. Nós temos um caos, uma violência absurda, nós não temos vaga, nós não temos estabelecimento, nós não temos onde colocar os presos. Os presos que ficam amarrados nas paredes porque não tem espaço para deitar, para dormir. Presos que ficam amarrados, algemados dentro de viaturas, como vergonhosamente aconteceu em Porto Alegre, não sei se ainda acontece. Nós que lá na década de 70 tínhamos, eu pelo menos, 70 e 80, começo de 80, tinha orgulho de dizer que o Rio Grande do Sul era o único estado que tinha o sistema penitenciário, porque nós não tínhamos presos em cadeia, não tinha prisão em cadeia, o resto do Brasil sempre teve. Pois, infelizmente, nos últimos anos, já faz alguns anos, é um dos piores estados, o pior sistema penitenciário que tem no nosso estado do Rio Grande do Sul. O presídio central virou um Carandiru, um presídio que era de 600 presos, passou para 900, foi mais ou menos 1.200, eles falam que é 1.500, não tem essas vagas, tem 5.000 presos. Isso é uma desumanidade, uma brutalidade absurda, condenável em todos os lugares. Os massacres do sistema penitenciário no Amazonas, no Norte, no Nordeste, por aí, morrendo dezenas e dezenas de presos. Para essas questões penitenciárias vai entrando. Quem sabe pudéssemos retomar. O senhor estava falando do quase nada ou nada que se fez, na verdade, nessa gestão do Ministério da Justiça pelo cenário prisional brasileiro, né? Exatamente. A respeito da elevação da pena para 40 anos de prisão, né? Isso. Pena. Então, em linhas gerais, isso para mim significa, no mínimo, Rodrigo, violar um dogma constitucional, um limite, que é a proibição da prisão perpétua. Pelo seguinte, a imputabilidade penal começa aos 18 anos. Né? Com 40 anos, se a tramitação do processo, o cidadão vai a 60. 40 anos de prisão, 20 anos, se o processo terminasse aí, 60 anos. Mas acontece que, mais do que isso, Rodrigo, é o seguinte: normalmente, nos últimos anos, virou moderno, as denúncias nunca vêm com um crime só. Regra geral, vem um combo, um pacote. Crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, enfim, qualquer outros crimes, todos violentos, de penas altas, de penas elevadas. E você tem o homicídio também, que tem uma pena de 30 anos, até 30 anos. Eu espero que fique aí. Também ele vem com mais de uma qualificadora. E tem ainda o concurso material de crimes. Vem a denúncia com vários crimes. Não é um crime. Então, isso é como um concurso normalmente. Então, hoje em dia, nas décadas, já 10, 15 anos, as denúncias não vêm simples. Vem com vários crimes, procurando crimes inexistentes, condutas atípicas, no final não importa, mas vem desdobramento.
inclusive desdobrando o mesmo fato. A gente verifica denúncias assim, mal elaboradas, mal feitas, com outros fatos atípicos, inclusive, denunciando, por exemplo, peculato e corrupção do mesmo fato. Quer dizer, você atribui 2 crimes de um só, é uma coisa só, é visível. Até tive quando o juiz chegou a mandar assim, olha, é um fato só. Qual é o crime que você quer? Ou é corrupção ou é peculato? O fato é um só. Então, isso pode levar a um absurdo de crimes, de penas, assim, e num sistema caótico desse, que é uma fábrica de delinquentes. Há muito tempo nós dizemos que a prisão não recupera ninguém. O simples batedor de carteira entra lá e sai de lá um quadrilheiro pertencente a essas organizações criminosas. Por quê? E ainda tem, participar da organização criminosa é uma agravante. É impossível alguém entrar na prisão sem participar de uma organização criminosa. Por quê? Porque as organizações criminosas dominam os presídios. A criminalidade, então, tomou conta. São 7, 8, 10 agentes lá. Mas tem quantidade. Se você, desde os 30 anos atrás, entrar no presídio central lá, você vai verificar que tem meia dúzia de agentes. Tem 8, 10 no máximo. E, no entanto, tem 5.000 presos. Quem é que manda nas prisões? As facções criminosas. Como é que alguém vai entrar de lá, vai aprender alguma coisa, vai melhorar? Todos aqueles indivíduos que não precisam da prisão, esses crimes leves, por exemplo, entram para lá por uma porcaria de crime e sai um grande quadrilheiro. Ele sai lá representando uma organização criminosa e vai trabalhar lá fora para dar dinheiro para essa gente. Então, se culpa o indivíduo por participar, por integrar uma organização criminosa, depois que sai do presídio, como é que ele vai fazer? Ou ele integra, ele faz o que ele faz, ou ele morre. Enquanto não tiver um combate mais eficaz dessas organizações criminosas no interior dos presídios, você não pode punir dessa forma os indivíduos. Por quê? Porque a escola do crime e o lugar para você se filiar à organização criminosa é o presídio. Ninguém entra no presídio e sai de lá sem integrar uma organização. É assim que eles cobram. Quer dizer, cada vez que nós empilhamos gente que de prisão não necessita, pode ter pena alternativa, por exemplo, e vai para lá e sai de lá mais um membro da facção. E vai trabalhar para a facção. Quer dizer, essa política equivocada de botar todo mundo na prisão estimula, incentiva e aumenta as facções. Esse é o sistema, é ali que ela se cria. Então, me parece que é um grande equívoco criar esse tipo de obrigação, elevar a pena para 40 anos de prisão, quando se tem essa estrutura prisional, que não dá a menor condição para ninguém. Nós temos aí, Rodrigo, antes desses 40 anos, nós temos condenações de 100, 80, 200 anos com o Sérgio Cabral. 200 anos. O que é isso? Claro que vai ter que fazer uma unificação de penas, verificar algumas correções e estabelecer o limite mínimo para cumprir de 40 anos. De 30 anos, que não pode retroagir. Então, de 30 anos. Mas vejam bem, esses 30 anos, da forma como é, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele tem que cumprir e integrar para poder ter benefício. Porque, segundo a orientação do Supremo, os benefícios da progressão criminosa com o total da pena, e não os 30 anos. Então, não tem benefício. Como é que vai conseguir benefício? Teria que cumprir toda a pena. Eu, assim, acho lamentável, é um grande equívoco. O que precisaria ser feito não foi e não será feito, que é a criação de uma estrutura melhor, mais unidades prisionais, desafogar isso, políticas de desprisionalização, todas coisas que as pessoas não querem, que o poder não faz, custa dinheiro. Então, eu, pessoalmente, com quem fala em falência da pena de prisão há 40 anos, né, realmente não pode concordar com esse tipo de coisa, né? Professor, num outro ponto da reforma colocada por essa dita lei anticrime, nós temos uma questão que se liga à multa, à execução da pena de multa. O artigo
91 for alterado, em 90 o que despertou no primeiro momento aquela discussão sobre se bem pode o Ministério Público então cobrar a multa na vara de execução, não pode, até que agora há pouco havia equacionado isso o Supremo de uma maneira curiosa, teria um tempo para o Ministério Público requerer essa execução da pena em paga de multa e caso não fizesse, então haveria a inscrição em dívida ativa e a cobrança na vara da Fazenda. Agora vem essa mudança e passa a dizer, transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptas. Não mudou nada, porque eu sempre defendi que a competência para executar a pena de multa é da vara de execução criminal. O que houve? Aliás, tem dois caras que defendem a mesma coisa que eu. Só nós três. Sérgio Checari e o professor aí de Curitiba, Juarez Cirino. Só. Todos os outros passaram a dizer, bom, agora é dívida de valor, isso aí deve seguir as regras da Fazenda Pública, a atribuição é da Fazenda, vai para lá. Por quê? Na verdade, não é nada disso, nunca foi. Nunca foi. E eu escrevi isso sempre, está no meu farei, está em todas as coisas que eu escrevi. Desde 96, eu continuo dizendo, a competência para executar a pena de multa é da vara de execução criminal. Por quê? Ora, veja o seguinte. Então, mais do que isso, Rodrigo, além de dizer que é da Fazenda Pública, ele vai passar a exigir, dizer que tinha que ser inscrito em dívida ativa. Dívida ativa. Isso é uma tremenda uma palhaçada, sem fundamento legal nenhum. Nenhum. O extrajudicial, a sentença é o título judicial execuível. E as inscrições em dívida ativa lá só têm a finalidade exatamente de tornar possível a execução. A certidão da inscrição em dívida ativa é o título extrajudicial. Ou seja, com menor valor, menor força probante do que a sentença, que é o título judicial. Mas voltando antes. Então, essa lei 9.268 de 96 apenas teve uma finalidade, quando diz que se considera dívida de valor. Por quê? As pessoas não têm memória e não conhecem a interpretação sistemática do direito penal. Para evitar que o não pagamento de pena de multa fosse convertido em pena de prisão. Só isso. E foi desvirtuado equivocadamente, erroneamente. Que contribuiu também aí, Rodrigo, o fato de que, na época, as penas de multa eram irrisórias, insignificantes. Então, o Ministério Público não tinha nenhum interesse em fazer essa execução. Dá para a Fazenda que se vire, vai lá escrever em dívida ativa porque tem correção monetária. Nada. Nunca teve a necessidade. Então, houve um grande equívoco. Por quê? Na realidade, essa lei teve essa finalidade de dívida de valor apenas para dizer que não poderia ser transformado. O fato de alterar o título, o rótulo, não altera a natureza da obrigação. A destinação da pena de multa. Fundo Penitenciário Nacional. Agora, se a gente pegar esse título, condenação penal, e escrever de dívida ativa, ela vai transformar isso aí numa verba extra-orçamentária, uma receita extra-orçamentária para a União, e retira indevidamente do fundo penitenciário. A finalidade da destinação da pena de multa é o fundo penitenciário. E se você escrevesse, se pudesse escrever em dívida ativa, isso entraria na Receita Geral da União, uma receita extraordinária. Ora, você estaria desvirtuando a finalidade da multa. E mais do que isso, quem é que inscreveria na dívida ativa? Tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o único órgão encarregado de escrever títulos, dívidas em dívida ativa. Fiz uma consulta para eles.
mandaram uma referência. Os caras fizeram um parecer há anos atrás. Disse, não é função da Procuradoria escrever multa criminal em dívida ativa. Não é receita orçamentária da União. É extra orçamentária. Não consta essa. É impossível a sua inscrição. Está aí. Olha meus livros, tá lá. Está escrito lá. Pois bem. Então, por quê? Porque tem uma lei complementar 79, 94, não me engano, 84, que diz expressamente a finalidade da multa. Reforça. E mesmo esses outros órgãos que criaram em alguns estados, institutos, para destinar a pena de multa para isso ou para aquilo, é incondicional. Ela está prevista também nessa lei, sendo que a finalidade é o sistema penitenciário, o fundo penitenciário. Eu não posso desvirtuar. A correção monetária foi excluído, mas a pena de multa vai ter igual a correção monetária. Então, houve um grande erro, um grande equívoco lá atrás, que as pessoas não se deram conta. Agora, então, que muda, Juarez Cirilo dos Santos e Sérgio Checari também. Quer dizer, nós três somos uma imensa minoria nesse país, inclusive dos tribunais. Ora, então, esse problema, e não tem como escrever legislativo. Sabe? Agora, então, mantenha a mesma redação, basicamente, dizendo que essa condenação é considerada dívida de valor e com as normas da Fazenda Nacional. Pode recuperar, sim. Mas, e aí diz expressamente da competência do juízo criminal. E quem é o titular para fazer isso? O promotor, o procurador da correspondente vara. Então, o que ela tem de bom, saudável, é que retomou, ou pelo menos deu condição das pessoas entenderem que você não pode alterar a natureza da sanção penal. Pena de multa é uma sanção criminal. E ela tem uma finalidade especificamente que pode distribuir para os estados. E tem que distribuir, distribui. Mas essa é a finalidade da multa, do produto que arrecada aqui. E mais, agora, com essas penas astronômicas que estão aplicando por aí, o Ministério Público também adquiriu interesse em executar. Então, essa pena de multa, astronômica ou não, ela tem uma forma. Porque como é que se faz o pagamento dessa multa? O Código Penal diz que 10 dias transitado em julgado deverá ser paga a multa. E não diz como se faz isso. Acontece que a Lei de Execução Penal, 7.210, que veio com a reforma penal de 7.209, ela vem e estabelece, no artigo 164 e 169, a metodologia da cobrança da pena de multa. Ou seja, o Ministério Público quer cobrar a multa, tem que executar a multa. Se o sujeito não pagar espontaneamente, se ele quiser, ele pode pagar. Mas, fora isso, o Código Penal não obriga. Não tem instrumento para fazer. O instrumento está na Lei de Execução Penal. Artigo 164 e 169, que diz que o indivíduo tem execução ou nomear bens a penhora. Quer dizer, ele pode, mesmo citado, não pagar nos 10 dias, simplesmente nomear bens a penhora para ser executado. Pagamento integral, pagamento parcelado, se ele precisar, ou desconto em folha. Essa é a sistemática. Então, claro que é mais trabalhoso, mas com multas enormes, essa é a previsão legal. Então, agora o Ministério Público terá que executar, ou o indivíduo espontaneamente, se quiser e tiver dinheiro para pagar, se for razoável a multa pagada, bom, executar, não o pedido do lado nós pedimos para pagar. Isso não é execução. Não é isso. Não é obrigado. Execução nos moldes do artigo. Melhor dito, ainda acho que será a partir da juntada dos autos. Mas
se não pagar, ele pode nomear bens a penhora. Se não nomear, daí o Ministério Público pode indicar os bens. Caso contrário, como no processo civil, o cidadão devedor tem o título. Que bom. Excelente. Excelente notícia. Vamos aguardar a edição ansiosamente. E daí podemos fazer uma nova conversa aqui para falar de pontos, enfim. E o 4, enquanto não cumprido ou não rescindido, o acordo de não persecução penal, que é a novidade lá no CPP, no 28A. O que lhe parece essas alterações e essa mexida na prescrição? Pois, olha, tem dois aspectos. Na verdade, nós temos algumas inconstitucionalidades nessa lei aí, inclusive nesse acordo de persecução penal. Então, nesse primeiro, quando a gente não cumpre pena no exterior, eram estrangeiros, mudaram só para o exterior. Declaração ou de recurso de tribunais superiores quando não admitidos. Ora, isso está onerando a defesa. Eu acho, entre aspas, uma sacanagem, né? Então, a gente já sabe que tem uma dificuldade imensa para que os embargos de declaração sejam admitidos, especialmente os recursos especiais extraordinários sejam admitidos. Por quê? Porque é uma política nacional não confessada dos tribunais superiores e que os tribunais estaduais e regionais não devem admitir recursos especiais extraordinários. Tem que fazer todo esforço para não admitir. Mas como o agravo te faz subir obrigatoriamente, eles sabem disso, mas quando se sobe com o agravo, tu já sobe enfraquecido. Daí tem um outro programa em Brasília, dos tribunais superiores, ele entra de noite mesmo, numa parte, já tem um despacho inadmitindo o recurso, aquele agravo. Então é um absurdo, meu amigo, é um absurdo que se faz. Mas daí você tem que fazer um outro recurso aqui para fazer prosseguir. E daí você não tem o direito à sustentação oral. Quer dizer, a advocacia criminal, e essa aí serve também para o civil, tem uma dificuldade imensa para se defender, para ser exercitada, né? Ora, como vocês já têm uma política de não admitir recurso especial extraordinário, até porque os tribunais realmente estão lotados, não têm condição de dar sequência, mas isso não é problema do cidadão. Aumenta o tribunal, bota mais turnos no STJ, por exemplo, daí você fica com 100 ministros, já imagina, desvaloriza a qualificação de ministro. Então, a gente tem umas dificuldades muito grandes, operacional e interpretativa. Ora, e depois você trazer agora, então, que os recursos inadmissíveis, assim, eles suspendem o prazo prescricional, é uma punição para a defesa. Veja, e eu teve um recurso, mas quero contar uma história. Eu tive num tribunal federal, não quero dizer o qual, para não dedurar ninguém, mas fui lá conversar com o vice-presidente, com o cara encarregado da admissibilidade do recurso especial. Tinha um recurso furado do Ministério Público contra mim, eu consegui o trancamento da ação penal, o Ministério Público era bom, entrou com o RESP, sem nenhum fundamento, só matéria de fato. Quando subiu, veio para cá, quando estava lá ainda de vir para cá, eu peguei e fui falar no tribunal. Digo, olha, excelência, eu queria vir com os negócios de excelência, porque houve o trancamento da ação penal e o recurso é só matéria de fato. Não houve nem pré-questionamento, nem das matérias de fato, porque foi perdido ali. Então, eu vim falar com o senhor, disse, olha, professor, estou recebendo, já era para ter mandado, porque eu estava agendado a sua visita sobre isso, eu segurei, porque já está definido, está decidido. Mas o senhor pode ficar tranquilo, que eu estou aqui 1 ano e meio, até hoje não subiu nenhum RESP. Mas aí teve uma vantagem, que pelo menos que é diferente, né, para o Ministério Público, que ele não determinou, não deu seguimento do recurso do Ministério Público.
Porque, infelizmente, é bom que se diga, e tem que ter o Ministério Público aí, nada contra, que eu tenho o maior respeito para a instituição, que acho que é uma das instituições mais respeitáveis desse país, mais poderosa, mais competente, melhor preparada, assim, tem uma estrutura fantástica. Eu tive orgulho, inclusive, de participar. Eu sou procurador de justiça aposentado. Não é contra a instituição. Eu estou falando em termos de partes. As partes, esse problema de equilíbrio entre as partes não existe no país. Se a defesa atrapalha, se o Ministério Público tem sempre razão. Mas, nesse caso, esse desembargador pegou e disse, não subiu. Não vai subir. Vai subir com agravo. Porque o que acontece? A gente tem verificado aqui em Brasília, eu atuo muito nos 2 tribunais, né? O que é recurso do Ministério Público sobe sempre. Resto extraordinário serve sempre. Não importa se é matéria só de fato, se não é matéria de fato, não se examina esse aspecto, ele passa batido. Isso é só olhar e verificar, pegar ali que você acompanha. É vergonhoso isso. Não existe paridade de arma. O resto do Ministério Público sobe sempre. Não tem exame de admissibilidade, se é matéria de fato, se tem súmula, não tem súmula. Então, isso é um tratamento desigual. E lá mesmo, nesse tribunal, diz, não, um ano e meio não subiu de ninguém, nem defesa, nem acusação. Não é para subir. Não está bem feito, sempre tem problema. Bem assim, tá bom. E é verdade, e foi verificado depois, eu disse, só subiu com agravo. O que acontece? Então, esse negócio de estabelecer, suspender a prescrição, os embargos ou recursos excepcionais para Brasília, forem considerados inadmissíveis, isso é uma punição para a defesa. Porque já tem a punição da inadmissibilidade do recurso. Recurso especial e extraordinário só sobe com agravo. Não tem outro jeito. Ora, então não foi admitido. Então você vem em Brasília de novo, outro é negado, evidentemente, mas o recurso é negado. Então, esse prazo todo, que não é culpa da defesa, a defesa exerce um direito, ou essa defesa não é ampla. Então, a punição da defesa, além da dificuldade de fazer subir esses recursos especiais, agora mais tem esse efeito. Não corre a prescrição porque a defesa é culpada. E quem é que deixa abarrotados os processos lá anos e anos? Eu tenho um processo no STJ, 6 anos esperando por julgamento. 6 anos esperando por julgamento. E daí, subiu de lá de fora, não era meu na base, com um agravo. Nos 6 anos, agora, nesse período que ninguém foi intimado, e foi sem lançado, sem publicação, levado decisão monocrática e virtual, negado. Então, você vai ter que recorrer, demonstrar o direito todo, sim. Ora, e esse negócio virtual está acontecendo nesse período que está... Eu vi uma pauta, não quero dizer qual é o tribunal, que num dia dessa semana passada tinha 2.000 processos na pauta para ser julgado virtualmente. Vocês acreditam? É vergonhoso, rapaz. Não tem democracia, não tem respeito, não tem publicação. E daí? Então, não existe aquela colegialidade. Mas esse, então, você atribui assim, para enquanto os embargos de declarações de coisas especiais, quando inadmissíveis, só pode onerar a defesa. Agora, a segunda hipótese, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de persecução penal, esta aqui é terrível. Na verdade, eu vejo nesse aspecto aqui 2 inconstitucionalidades. Como se trata do artigo 28A lá do Código dessa nova lei, trazendo esse acordo de perdão persecução penal, então, para examinar esse artigo 116 lá no nosso direito material, eu tive que examinar esses aspectos lá desse acordo de não persecução penal. Então, essa aqui, para mim, persecução penal. Então, eu examinei isso aí longamente. Aliás, na verdade, a nota aí tem uma 6304, chamada aí da Abracrim, que eu elaborei, que fiz a Abracrim e assinamos o presidente, eu e o Minagé, invocando a inconstitucionalidade do artigo 91A, desse artigo 28A, com os incisos, e mais lá do 117, que teve alguma, 112 e 117,
102, que teve alteração lá naqueles cumprimentos. Então, são essas inconstitucionalidades, 4 inconstitucionalidades, na verdade, que a gente apresenta, que está com o ministro Celso de Mello, que deve se manifestar aí nos próximos dias. Eu estava parado, invocando isso. O que acontece? Então, para examinar esse enquanto não cumprido, não rescindido o acordo de não persecução penal, uma outra coisa, veja só, isso aqui suspende a prescrição. Acontece que esse acordo, para mim, ele apresenta, acordo de não prescrição penal, apresenta, na realidade, 2 inconstitucionalidades. Diz o texto 28, se me permite ler. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, aqui é a primeira inconstitucionalidade. O cara tem que confessar lá para o Ministério Público, formal e materialmente, que praticou o crime, para poder fazer o acordo. E o mais grave, esse acordo com o Ministério Público, que deve confessar, depois pode não servir, pode voltar atrás, pode não ser homologado, mas ele já confessou. Obrigatoriamente tem que confessar para fazer isso. E o que é pior, nas circunstâncias, tem crimes mais ou menos graves, eu acho que são crimes graves, confessar isso sem ter certeza que vai ter. Porque depois ele vai anular, vai perder, ele é obrigado a confessar. Então, essa obrigação de confessar fere a presunção de inocência. Eu não posso ter a obrigação de confessar. E a segunda inconstitucionalidade, que eu vou ler ainda esse texto aqui, a segunda é a desjurisdicionalização, que eu chamei. O que acontece? Como ele diz, veja o seguinte, não sendo arquivamento e não tendo investigado confessado, formal penal, sem violência ou grave ameaça, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado esses crimes, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo. Escuta, pena mínima inferior a 4 anos. Sabe o que isso significa? Crimes graves, gravíssimos, mas muita gente leu pena mínima inferior a 4 anos. Entendeu que esses 4 anos seria a pena máxima. Não, é a pena mínima. A pena mínima inferior a 4 anos significa dizer que a pena máxima pode ter 10, 12, 14, 15 anos. Por exemplo, pecular. 2 a pena mínima e máximo a 12. Concussão. Era 2 e 8. Foi levado para 12 também para equiparar. Corrupção. Pena mínima 12 e a máxima 12 anos. Ou seja, crimes desta gravidade todos passariam para o Ministério Público. Eu digo, vamos ler esse artigo rápido. Não sendo o caso de arquivamento investigado, confessado formalmente, com pena inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de uma persecução penal, desde que é necessário a reprovação e prevenção do crime. Quanto tempo a gente tem ainda? Não, temos bons 20 minutos, mais ou menos. Em condições. Ou seja, nós temos qual é o problema. Então, as pessoas disseram, não, mas aí são aquelas coisas de menor potencial ofensivo, pena inferior a 4 anos. Leram mal. Não é. Na realidade, se a proposição de acordo é para crimes graves e até gravíssimos, cuja pena mínima no código, na minha avaliação, tem 17, 18 crimes só. Ou seja, 90% dos crimes capitulados no Código Penal serão afastados do Judiciário. Ficará direto com o Ministério Público, porque ele propõe um acordo e a execução será lá. Vai ter que formar um cartório para o Ministério Público cuidar desses processos. A estrutura cartorária terá que ser feita lá e continuado lá. Então, o que duas condicionalidades que eu arguo. Em primeiro lugar, é a confissão obrigatória. Não pode brigar. Não tem como brigar. Não tem como fazer. Não tem que retirar esse direito da presunção de inocência, obrigar o indivíduo a confessar, e depois pode não ser homologado. Ou pode ser descumprido. Já tem a confissão. Depois se transforma em denúncia. Então, esta, para mim, é um absurdo ele ter que confessar lá no Ministério Público. Ah, mas tem que ser homologado para o juiz. O juiz não acompanhou esse acordo, a discussão do acordo, o estabelecimento das condições. Nada disso foi acompanhado. E o que acontece? Esse tipo de crime, desta forma, então, ele tem vai ter juiz criminal desempregado. Não tem o que fazer. O que vai sobrar para a vara criminal?
Olha as leis extravagantes, olhem elas. Eu não me lembro agora de crime grave da legislação extravagante que tenha pena mínima de 4 anos. Pensa, até a organização criminosa, lavagem de dinheiro, os crimes mais graves tem lá, é 3. 3 a 8. Então, todas essas leis, claro, vão ter uma vara especializada, mas já será ilegal, para criar, com cuidado dos crimes organizados. Para cuidar da lavagem de dinheiro, etc, etc. Vai para essa. O que vai sobrar para o juiz criminal? Até 2 anos vai para o juizado especial. Até os 12, 14 anos vai para o Ministério Público. Porque é a pena mínima de 4 anos. Isso, para mim, é um verdadeiro absurdo trazer essa violência, essa continuidade, está esvaziando o Poder Judiciário. Então, eu digo que tem 2 inconstitucionalidades. A primeira é essa da corrupção. A segunda é a desjurisdicionalização. Enrola a língua para isso, né? O que acontece? Está sendo transferido o poder jurisdicional para o Ministério Público, em lei ordinária. Isso aí, você está retirando o poder de julgar e decidir do juiz, do Poder Judiciário, e transfere para o Ministério Público. E este juízo de valor feito pelo Ministério Público, sozinho com o defensor e o acusado, é extremamente perigoso. Por quê? Nós temos, já tive denúncias que aconteceu 2 em Curitiba, em dezembro, antes da lei entrar em vigor, que foi proposto o acordo para fatos atípicos. O empresário não sabia, e não sabe, o advogado de empresa não conhece essas coisas, ele não tem que conhecer mesmo. Daí, essa extorsão verdadeira, falando, da manifestação das pessoas, do empresário, do cidadão comum, de fatos que não constituem crime. Quantas vezes as denúncias são rejeitadas porque o fato narrado não é crime, não é típico. Então, eu tenho uma preocupação muito grande para esses aspectos, essas coisas que são violentas e muito perigosas. Acontece que ali a gente tem várias condições, claro que as situações pequenas, juizado especial, potencial ofensivo, é de potencial grave e até gravíssimo. Mas tem 2 parágrafos desse tipo penal, caput, aqui, mínimo inferior a 4 anos, lá no parágrafo 5º, deixa eu ver, esse dispositivo, diz o seguinte: se o juiz considerar inadequadas e insuficientes ou abusivas as condições impostas no acordo de não prescrição penal, devolverá os autos para o Ministério Público para que seja reformulada a proposta. Depois, o 7. O juiz poderá recusar a obrigação da proposta que não atender os requisitos. Depois, 8. Se recusado a homologação, o juiz devolverá os autos do Ministério Público. Sabe o que houve? O Ministério Público entrou com a ADI, arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque o controle o controle previsto na lei para o magistrado fazer em cima do Ministério Público, dizendo, olha, esse acordo não satisfaz o requisito legal, precisa rever esse acordo, precisa rever essa proposta, precisa rever, estabelece as condições e estão arguindo como inconstitucionalidade. Ou seja, tem poder absoluto. Tem um filme Poder Absoluto lá dos americanos, lá, com o Johnny Ackman. Vejam aí. Então, o Ministério Público não ficou satisfeito com toda essa transferência de 80%, 90% do Poder Judicial para ele. E quer mais. E quer impedir que o magistrado possa fazer a sua avaliação da necessidade e suficiência da proposta. Examinar a qualificação, ver as condições, se está adequado, se é proporcional. E tem uma outra ainda, que o Ministério Público pode também estabelecer uma condição não escrita. Isso é também uma coisa, eu não levantei essa inconstitucionalidade, mas é pena indeterminada. Você não sabe o que é. E o Ministério Público estabelecer a condição indeterminada. Ora, então, na realidade, sobre esse artigo aqui, que eu um trabalho minucioso, examinando detalhadamente, eu trago, assim, todos esses aspectos, mas principalmente essas 2 inconstitucionalidades desse artigo, que ele na ADI
6304. Eu espero, logicamente, que a gente tenha sucesso, porque é muito complicado. Foi feito em nome da Abracrim, que é a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, né? Que é a primeira experiência nossa nesse sentido. Mas eu vejo esse acordo, essa hipótese trazida, como um monstrengo perigoso. Seria interessante até se tivéssemos estabelecer, por exemplo, eu sugiro aqui uma inconstitucionalidade parcial, com supressão de texto, por exemplo, vezes pena mínima inferior a 4 anos, com pena supreme o mínimo inferior a 4 anos. Até a 4 anos, inferior a 4 anos, seria bem razoável. Seria importante que o Ministério pudesse fazer. Agora, estabelecer que a pena mínima inferior a 4 anos, meu amigo, não sobra nada para o Poder Judiciário. Só os crimes com violência e 14 ou 15 assim, desses crimes do Código Penal que tem uma pena superior. Senão, você não encontra finalização extravagante, não tem crimes violentos, basicamente, e os outros não têm penas superior a 4 anos. Ficaria muito difícil. Então, o universo para o Ministério Público aqui ficaria muito grande. Então, eu examinando essas condições do artigo 116, as causas suspensivas da prescrição, me parece que essa causa suspensiva ela é também inconstitucional por inconstitucionalidade reflexa, porque, na verdade, o artigo 28 é imprestável. Artigo 28A. Artigo 28A, porque trouxe um novo artigo 28, não aquele tradicional que todos nós conhecemos, mas esse, então, nós temos uma dificuldade muito grande. Enfim, sobre isso, dá para a gente falar resumidamente esse aspecto. Tá ótimo, professor. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisinha aqui, para lhe ouvir a respeito. Nós tivemos agora também, nessa lei, a referência a um perdimento de bens de terceiro alheios ao processo criminal, com base nessa disposição. Como é que o senhor recebe essa alteração? Pois, olha, para mim isso é confisco. Isso é confisco. E sabe que confisco é incondicional. Eu sustento isso desde a falência de pena de prisão lá em 92. Confisco foi proibido há muitos anos, em todas as nações democráticas. Digo, aliás, até a Constituição do Paraguai, lá no seu artigo 20, proíbe o confisco. E aqui, na verdade, nós temos um efeito da condenação travestido de confisco. Ou confisco travestido de efeito da condenação. Então, nessa hipótese do artigo 91A, as infrações na qual a lei comine pena máxima superior correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seria compatível. O que é isso? O que é isso? Veja, ele está trazendo um confisco como se fosse o produto do crime, tanto quando se diz como produto do crime, como se fosse produto do crime, aquilo que não é. Então, e mais do que isso, não tem nenhum vínculo com o crime que está sendo condenado. Qualquer crime tem apenas 6 anos. Não importa o crime que ele está sendo condenado aqui, poderá invocar, se ele for condenado apenas superior a 6 anos, invocar esse dispositivo. E daí, fazer uma devassa na vida do indivíduo e ir atrás de verificar a evolução patrimonial. Eu li hoje, ontem, uma coisa que dizia sobre um denunciado aí, o filho do cara. Disse, não, lá em 2002 ele tinha o patrimônio dele de 200, 300 mil reais. Depois. Agora, hoje, 18 anos depois, ele tem um patrimônio de... Porque você verificar que lá em 2002 ele tinha esse patrimônio, e só olhar o final aqui, não diz nada. Eu preciso verificar a evolução patrimonial nas declarações de imposto de renda dele. Porque as pessoas evoluem. E o patrimônio que nós sabemos, o patrimônio imóvel, de veículos, por exemplo, ele tem um valor escriturário histórico. Se você tem um apartamento de 100 mil reais lá em 2000, por exemplo, você lança por... E 20 anos depois, ele continuar lançado com 100 mil. Só que esse teu apartamento de 100 mil hoje vale $1 milhão. O cara está lançando lá por 100 mil.
E vale 1 milhão. Claro, mas eu não posso fazer, eu não devo fazer essa atualização. Todo mundo sabe. Parece que só os acusadores que não. Se eu tenho um patrimônio, meu valor histórico, comprei lá, paguei 500 mil reais em 2000, hoje, aqueles 500 mil equivalem a um outro valor patamar. Mas lá está lançado, mas é claro, todos estão lançados assim. Essa é a recomendação da Receita, porque se você quiser atualizar esse teu imóvel, esse teu patrimônio, essas coisas, você vai ter que pagar ganhos de capital. Um imposto sobre o teu patrimônio. Então, ninguém faz, não é para fazer, é assim. Então, são coisas que é preciso ver. Então, depois ele diz, será a diferença do patrimônio do condenado daquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. E daí vem uma interpretação autêntica. Legítimo exemplo de interpretação autêntica. O parágrafo 1º desse artigo 91 diz: para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se como patrimônio do condenado todos os bens. Por dar uma interpretação autêntica para dizer o que é esse patrimônio. Isso é brincadeira, né? Isso é piada. Daí o inciso 1º, de sua titularidade, em relação aos quais ele tem domínio o benefício direto e indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E aqui o segundo, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Meu amigo, esse patrimônio de terceiro tem que provar a sua origem. Cara, sequestrar, porque isso é sequestro, literalmente um sequestro proibido, é uma coisa que, como é que eu disse, essa violência aqui, que é um sequestro sem fundamento legal e não pode ser feito em lugar nenhum que o terceiro de boa fé. Eu tenho o direito de me defender, eu preciso do terceiro interessado participar da execução desse processo, não no processo criminal. E daí nós temos um outro problema aqui para verificar. Como é que eu vou fazer essa prova? Transferidos a terceiro, o condenado poderá demonstrar a existência. Mas como é que eu vou fazer? Quer dizer, o Ministério Público vai ter que trazer na denúncia uma evolução patrimonial, uma demonstração das origens, da aquisição, desses fatos, e o indivíduo da cidade vai ter que fazer uma instrução paralela. A demonstração deste patrimônio, desta evolução patrimonial, não pode ser no processo criminal. Não tem nada a ver com o processo criminal. Essa instrução, porque ele vai ter que constar na denúncia, e eles constam de qualquer forma, depois na denúncia, na sentença também vai ter que discriminar, vai ter que dizer qual é o valor desse patrimônio supostamente ilegal ou supostamente excessivo, e também a sentença vai ter que reconhecer. Mas eu, como advogado, como defender, estou fazendo a defesa criminal. Este sequestro aqui, que está trazendo, é uma visão paralela. Tem que ser visto de outra forma, junto, uma instrução diferenciada. Nessa instrução do sequestro desses bens, tem que trazer o terceiro interessado. Eu não posso, alheio a tudo, simplesmente aquisição de boa-fé, de repente vir o Estado sequestrar meu patrimônio. Numa denúncia qualquer, de um patrimônio que não tem vínculo a esse crime, não é consequência do crime, não é efeito do crime, é um verdadeiro confisco, né? Ilegal, inconstitucional, imoral e indevido. Pois bem, esse confisco, que é o que é, terá que ser feito num processo para demonstrar a ilegalidade, verificar a origem patrimonial, mas isso tem um outro problema. E abre espaço da declaração de renda para o indivíduo e chafurdar a tua vida, o teu passado lá, sem causa justa, sem a necessidade. Então, para mim, isto é uma violência absurda que não tem precedentes. E é uma coisa que só o Brasil tem. Eu fiz um desenvolvimento nessa ADI 6304 sobre esse aspecto. Então, a gente tem que demonstrar que os abusos, os excessos que têm sido cometidos contra a defesa nos últimos anos, nos últimos 30 anos, o que a gente tem, além do devido processo legal, a garantia da ampla defesa? Nada. Absolutamente nada. Mas desde então nós temos dezenas de leis especiais, leis extravagantes,
aumentando, dificultando a defesa, criando figuras processuais, criando questões sigilosas, agente infiltrado de toda a ordem, enfim. E a defesa hoje não tem acesso, não existe paridade de armas. Por quê? Quando nós vamos pegar o processo para nos defender, toda a prova está produzida, sigilosamente. Quando o indivíduo é citado, ele tem 10 dias para examinar volumes e volumes do processo, prova produzida tudo sigilosamente, da qual a defesa não participou. Onde é que está o contraditório? Contraditório de que, se a prova da acusação está toda produzida sigilosamente, quando se pega o processo e responde ali, não tem mais nada para fazer. Tu não tem como destituir em 10 dias que foi feito em anos, sigilosamente. Prova de toda a natureza. Então, é muito difícil você trabalhar e defender o cidadão. Às vezes, eu me dá vontade de abandonar o navio. Mas acho que seria muito cômodo e muito injusto com o cidadão. Então, quem tem que ficar peleando, né? Tem que ficar dando soco no ar, batalhando. Por quê? Porque a gente briga contra todos, contra tudo. E mais, quando a defesa faz qualquer prova, é da defesa. É unilateral. É da parte. Agora, e quando a defesa sustenta, é a versão do advogado. Agora, quando o Ministério Público fala, é lei. Tem presunção, mas tem um tratamento processual que é igualmente desigual. Então, é muito difícil você desconstituir uma prova produzida ao longo dos anos, trazendo perícias feitas pelo próprio órgão acusador. Os peritos são da Polícia Federal, são do Ministério Público, e a defesa não tem vez nem voz, e nem acesso, não tem nem vista. Então, essa dificuldade operacional viola a garantia da ampla defesa devido ao processo legal. Mas daí, se a gente está tratando com o problema da delação premiada, que covardemente eles mudaram a lei para colaboração premiada, porque a gente bateu tanto nessa delação, que é uma coisa assim, imoral de todo sentido, não, colaboração premiada. Ora, por exemplo, ele não está colaborando. A defesa não tem obrigação nenhuma de colaborar com a acusação. A defesa tem o dever de questionar a acusação, de questionar as provas, de tentar fazer as suas próprias provas. E como delator, todo delator é um marginal, é um ordinário, é um mau caráter, é um infrator, e é mau caráter porque é tão infrator quanto os outros, e na hora do pega para capar, ele dedura. Então, é uma questão ética, moral, princípios. Alguns têm e outros não têm. Eu não aceito esse tipo de coisa. Não é possível. Então, transformaram agora para colaboração premiada. Só tem um problema. Nós tivemos aí o tal ministro que andou caindo esses dias aí, que saiu atirando, fez uma delação premiada. Quer dizer, de delação ele entende, né? Mais do que isso. Então, como todo delator é participante do crime, ele tem parte. Alguns, né? Então, dá uma olhada no Poder 360 lá de hoje. Tem um artigo lá. Então, em geral, nisso aqui, nós verificamos que ele já era ruim, como foi feito. E ainda o Ministério Público entrou com uma ADI pedindo a anulação, a inconstitucionalidade das 3 oportunidades que o juiz teria para controlar essa violência institucional e essa ânsia de ir mais. Acontece que é preciso manter, pelo menos, assim, a proporcionalidade. Seja necessário e suficiente, diz a lei. Essa necessidade e suficiência está lá no artigo 59 do Código Penal, está lá no artigo 42 e 44 das medidas alternativas, que é fazer a análise da suficiência da substituição. Então, não basta ter o equilíbrio, é preciso verificar a necessidade e suficiência. E esse exame, que para mim já é um exagero, esse exame pertence ao juiz. Se ele não puder fazer nem isto, os excessos que são cometidos, então é muito grave. E o mais grave para mim nisso tudo
é o esvaziamento do Poder Judiciário. É a transferência do Poder Jurisdicional para o Ministério Público. Nós não temos a common law aqui, nosso sistema é diferente. E lá não tem esse exagero, não é essa forma. Aqui, com vontade, assim, sei lá, de pegar a graça do Ministério Público ou a simpatia do Judiciário, na verdade, eu acho que ele desagradou a ambos e criou um problema para o Ministério Público. O Ministério Público, para mim, uma das melhores instituições desse país, das mais respeitáveis, uma estrutura extraordinária, com alta qualificação, que tem um trabalho magnífico. Alguns excessos, tem muitos excessos, na verdade, a gente combate isso também. Mas não pode negar a importância da instituição. E é, para mim, a instituição mais importante do país. Ninguém diz não para o Ministério Público. Procura um juiz que contraria a decisão do Ministério Público. Porque o Ministério Público não está pedindo mais, não está requisitando, está decidindo praticamente tudo. Então, os juízes se acovardaram, se acostaram, estão emparedados, os ministros e desembargadores também. Por quê? Quem não concordar com o pedido para parecer do Ministério Público acaba sendo investigado. Já vem a ameaça. Está sendo investigado, vai começar a ser investigado. E mais, pior, lança na mídia. Então, isso tem amedrontado, inclusive, ministros, que é uma violência absurda. Então, esse tipo de coisa é preciso combater. Nós temos que pensar seriamente como fazer e o que fazer. Não é possível que seja uma decisão. Então, não tem mais paridade de armas. Você briga sozinho contra o mundo. E tu não encontra lá no fundo alguém com coragem suficiente, com imparcialidade, para poder decidir. Ele corre risco. Os juízes estão amordaçados, estão emparedados. Os ministros, os esmagadores também estão. Que é importante a instituição, mas está faltando a paridade, está faltando o equilíbrio, está faltando essa justiça de partes para você equilibrar as coisas. Porque não é possível que tenha alguém que seja o imperador. E o resto são só súditos. Não tem igualdade de tratamento. As partes não são iguais. Não existe parâmetro. Tudo para o Ministério Público, nada para a defesa. A defesa, os advogados, que tem muitos são mal respeitados, são mal compreendidos, são mal tidos. Na verdade, a função do Ministério Público é defender as famílias, é defender o cidadão, é defender as pessoas de bem, dentre elas também aqueles que cometeram crimes, que infringiram a lei. Mas não existe justiça, não existe jurisdição sem advogado. Os advogados estão aí exatamente para tentar equilibrar o prato da balança. Sem advogados não teria justiça. Para onde quem as pessoas procurariam quando são injustiçadas? O seu patrimônio, sua justiça, seu equilíbrio financeiro, as suas injustiças, as suas sucessões, os seus contratos de família, a violência familiar, enfim, tudo isso. Tudo depende do advogado. É o advogado que faz esse trabalho. É o advogado que representa a sociedade. É o advogado que está aí tentando equilibrar o poder do Estado. O Estado é poderoso. O Estado é sempre contra. Ele cria o seu império de poder. Nós somos súditos. Então, você precisa do advogado. O advogado é indispensável para a sociedade, para equilibrar as nossas angústias, buscar as nossas satisfações, as nossas justiças, enfim, defender os nossos direitos, a nossa família, nossos filhos, nossas empresas, nossos empreendimentos, todos. Não tem justiça sem advogado. Está escrito lá na Constituição. Sem advogado não há jurisdição. Ele é imprescindível. É uma das 3 instituições juntas com o Poder Judiciário, auxiliares do Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e os advogados. Então, isso faz parte do sistema judicial, a advocacia. Claro que a advocacia criminal tem esse ônus maior de defender quem infringiu a lei penal, mas defendemos os direitos do cidadão, de todo cidadão. E nós queremos uma advocacia ética, moral, respeitosa. Eu digo sempre para os alunos, digo hoje sempre, que a gente ataca o ato da autoridade. Seja a autoridade policial, do Ministério Público, seja do Judiciário, seja onde for. Ataca-se o ato. Com veemência, com contundência, com argumentos bons, argumentos jurídicos. E nunca a autoridade que prolatou o ato. É assim que funciona. É dessa forma que nossos alunos, que a juventude, quem aprender a advogar. Sempre com ética, com respeito, com moral, com dignidade. Então, a gente tem que dignificar cada vez mais a advocacia. Claro que a gente não pode ser humilhado, não pode se abaixar, mas a gente tem que ser respeitoso para exigir o respeito da outra parte. Estamos encerrando o tempo?
Professor, é só avisar para ele não ser derrubado de novo, né? Falta 1 minuto, está caindo aqui. Sim. Quem sabe nós restabelecemos, ou deixamos cair, restabelecemos, só porque tem uma perguntinha final para o senhor, e Tá, aí se a cair, gente... daí tu faz a pergunta. vai cair agora, que tem um contador aqui que apareceu para mim. Tá, ele avisa Estamos aí. a 40 segundos daqui. Estamos quase recuperando o mesmo público de antes. Tá aqui. Bom. Segundinho só que o pessoal faz o processo de se reconectar. Uhum. Pois Você é. tem feito muitas dessas lives nesses dias, não? A semana inteira. Semana inteira. E por essa forma ou é a primeira vez? Pelo Instagram ou é a primeira vez? Dessa forma, dessa forma. Pelo Instagram. Primeira vez, eu não sabia mexer nesse negócio. Alberto Ruth, que de público, meu agradecimento, que foi quem ajudou a acontecer isso. Não, aqui, eu também não sei muito desse negócio. Tem a semana que vem também, é muito, mas espero, eu preciso trabalhar, né? Está trabalhando em casa, né? É. Estamos. E para isso aqui eu vim aqui no escritório, que é melhor. Sim, conexão. Então. Faz aqui. É. Fazer Professor, eu acho que podemos, então, agora dar sequência seria o bloco final, então, da nossa conversa. Nós temos mais uma pergunta. O senhor falou no bloco anterior em imperador e algum agigantamento institucional na questão do Ministério Público. Nós não estaríamos também experienciando um certo agigantamento institucional de parte do Executivo, digo, do primeiro mandatário, daquele que se diz eu sou a Constituição? Como é que fica o artigo 268 do Código Penal em tempos de pandemia, a conduta de um presidente da República que, enfim, produziu os atos que nós todos acompanhamos? Como é que o senhor vê essa situação? Pois, olha, na realidade, eu até fiz alguma coisinha a respeito desse negócio e, seriamente, é muito grave. Aliás, mais do que isso, eu acho que tem a possibilidade, sim, desse crime 268 do Código Penal, né? A divulgação, esse contágio perigoso, e sair da forma como saiu, ir lá no meio do povo, passando a mão, cumprimentando, abraçando, assim, é um absurdo muito grande, muito grande. É um desrespeito à autoridade sanitária, né? De qualquer forma, ele poderia estar incorrendo nisso, mas a pena desse crime é muito pequenininha. A maior gravidade que eu vejo poderia ser, e a meu juízo, é que lá era manifestação contra a ordem democrática.
contra instituições democráticas, como, por exemplo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento. Isto, amigo, é crime de responsabilidade. Ninguém neste país que tem liberdade total de expressão tem o direito de criar, de fazer manifestação contra as instituições democráticas. Eu sou um crítico das autoridades, das instituições, do funcionamento das instituições, melhor dito, mas sou, acima de tudo, defensor das instituições democráticas de direito. Você pode se conformar com os representantes das instituições, com as autoridades. Tem o direito de buscar o judiciário, trazer a sua insatisfação, a sua inconformidade. Você tem o dever, a obrigação necessária de respeitar as instituições democráticas e de defendê-las quando for necessário. Agora, quando autoridades públicas desrespeitam essas instituições, participam de eventos assim contra as instituições democráticas, aqui não é posto institucional da democracia, viola as cláusulas sagradas do respeito aos institutos democráticos, ao Estado de Direito. Na realidade, ninguém é a Constituição. L'État, c'est moi, foi o Luís XIV, lá antigamente da França. Quando ele disse eu sou a Constituição, isso tem que perdoá-lo, até porque ele não sabe o que diz. Não é isso. Ele não sabe exatamente o que estava dizendo. Na realidade, a Constituição é a soberana dele. Ele deve prestar à Constituição. Ele deve respeitar a Constituição, deve defender a Constituição e não violentá-la, e não se considerar a Constituição. A meu ver, houve crime de responsabilidade graves, gravíssimo, na verdade. Entende? Então, essa participação ali é uma forma muito séria, muito grave. Se não fosse a pandemia, eu tenho certeza absoluta que já estaria instaurada semana que vem. Mas uma outra aqui, o outro tem a interferência na Polícia Federal para satisfazer interesse próprio. O mandatário da nação não pode, não deve, não tem o direito de querer saber a investigação sigilosa, especialmente quando tem interesse direto dos seus filhos. Então, essa violação, para mim, também é um outro crime de responsabilidade que seguramente vai dar problema. Nós temos uma dificuldade imensa agora, nesse momento de pandemia, de todos recolhidos, desse tamanho, que ele parece não reconhecer, mas é necessariamente um caos de pensar. Porque está lá agora é temerário. Mas que tipifica? Tipifica. Eu soube que tem mais de 20 representações, 20 pedidos de impeachment com o Rodrigo Maia. E tem uma mais forte, a mais grave, que está para entrar, se não entrou hoje, que é da ABI. A ABI, que é uma das entidades mais democráticas, mais fortes desse país, que congrega toda a imprensa nacional, todos os segmentos. Assim. E no momento que a ABI entra nessa coisa, a barra pesa. Pesa e pesa muito. Então, nós temos, assim, pela frente, situações graves. Nós temos essa dificuldade da pandemia que a gente tem que reservar todos os esforços para combatê-la. Porque não é uma gripezinha assim, como o cidadão. Não é qualquer coisa onde moram milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas infectadas pelo mundo inteiro. E nós temos aí uma quantidade absurda de mortes já, mais de 4 mil. Gripezinha nenhuma mata assim num mês tanta gente. Então, essa questão é preciso considerar primeiro. Acho que tem prioridade para tratar. Eu acredito que depois dessas coisas, depois desse problema lá com o ministro da Justiça, que graças a Deus esse cidadão está fora do Supremo Tribunal Federal. Para mim, seria o maior mal que poderia ser feito ao país se esse indivíduo fosse conduzido ao Supremo Tribunal Federal. Não. Então, esse é um problema muito grave. Ele está fora disso, graças a Deus, porque se ele continuasse lá, ele tinha dado tudo que ele queria ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem uma outra faixa, tem um outro espaço, Rodrigo, que é política. O que o cidadãozinho vai fazer?
palestras, continuar dando aula lá na Federal do Paraná, que deve ter sido licenciado, porque era professor concursado lá, e fazer política. E com muita possibilidade, eu diria até probabilidade, de chegar ao Palácio da Alvorada. Tem condições. Mas ele, nesse coisa, que não é burro, ele é meio, deixa eu falar o adjetivo, mas é um sujeito inteligente, um sujeito preparado, um sujeito culto, tem condição, sim, e o povão está na mão dele. Então, que ele será certamente um forte candidato à presidência da República, pode contar, pode esperar. Mas se vencer lá, Rodrigo, cá para nós, ele será muito melhor que outros caras como esses que estão por aí. Tem qualificação, né? Tem qualificação. Então, quem sabe lá até possa fazer bem para o país. E não fará o mal que ele faria se Deus o livre chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Mas com as coisas que aconteceram por último, as evoluções que houve, depois veio o Ministério da Justiça, etc., ele foi fechando as portas do Supremo Tribunal Federal. Porque, embora quem aprove que seja o Senado Federal, o Senado ouve o Supremo. Ouve o Supremo, que certamente diria, olha, ele não é bem-vindo aqui. Procura outra. Não é para cá. Acho que teria estar nesse sentido. Mas ele sabe disso. Agora, ele tem potencial, tem condição, pode ir para lá. Mas é mais ou menos por aí. Tá certo, professor. Professor César, eu, que em nome, mais uma vez, do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, de todos os conselheiros, e, enfim, todos os associados, eu agradeço muito a sua fala, o seu carinho. Quero dizer que a sua fala, mais uma vez, foi inspiradora para todos que aqui acompanharam. O tempo passa, o senhor continua inflamado, sempre forte nas suas posições e crítico, e isso é uma marca da sua obra. E é isso que talvez tenha, do ponto de vista dogmático, assim, nos seduzido, né? Em olhar as coisas, em desconfiar desse status quo e de buscar caminhos que possam fazer desse país um lugar melhor, um país efetivamente democrático, né? Entre o Estado de Direito ideal e esse Estado de Direito histórico em que nós vivemos, há uma distância muito grande, muito maior do que nós gostaríamos. E nós nos perfilamos ao seu lado nessa luta pela democracia, pela valorização da advocacia, da defesa, e para que em breve nós consigamos ter um país melhor. Esperamos que realmente para breve. Gostaria ainda, só para aproveitar e convidar a todos que hoje nos acompanharam aqui, a que estejam atentos. Amanhã, às 18h30, no mesmo horário, teremos uma fala do professor Nereu Giacomoli e do professor Felipe Bertoni. O professor Nereu, o atual coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Criminais, é uma fala que não se deve perder amanhã, isso. E na sequência teremos, então, amanhã, dia 28, dia 29, o professor Felipe de Oliveira e a professora Mariana Assis Brasil Weigert. Opa! Então, a Mari falando do Rio, e creio que é um diálogo, dia 29, 18h30. No dia 30 de abril, Marcelo Butelli e o Ricardo Gluckner. Não falei os temas, me perdoem, volto um pouquinho. O professor Nereu vai falar com o Felipe do processo penal e a superação do modelo inquisitivo. Espaços de consenso hoje. Tema também muito interessante. Na fala do modelo inquisitivo, vícios processuais hoje. E no dia 1º de maio, o Antônio Tovo e a Janaína Matida, processo penal e a superação do modelo inquisitivo 3, estándares probatórios. Pessoal, portanto, ficam todos convidados. Como disse, é uma nova etapa no ITEC e estamos tendo carinho e acompanhamento de muitos colegas e amigos. Vejo aqui dezenas. Saudação nossa a todos. Então, e mais uma vez, professor César, um abraço no coração. Muito e muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, enfim, por essa fala maravilhosa que o senhor nos brindou na noite de hoje. Obrigado, igualmente. Desculpe algum excesso aí, porque a gente fala de improviso assim, não tem muito controle. Aliás, não tem muito controle mesmo, né? Na hora que eu falo crítica, porque isso é da minha natureza. Se é governo, sou crítico. Sou contra. A minha veia, a minha visão das coisas sempre é nesse sentido, de examinar, de defender os direitos garantidos de todo mundo, defender a condição, mas com contundência, da minha natureza. Eu me programo, olha, hoje eu não vou falar. Mas não tem jeito, tipo Jacinto, né? Quando a gente começa a falar, vai assim. Mas eu quero cumprimentá-los pela iniciativa. É uma iniciativa extraordinária
nesses tempos atuais, que essa ferramenta que tem permite democratizar o ensino, a cultura, os debates. Eu, infelizmente, não poderei assisti-lo, porque nesses horários eu terei outras lives para outros lugares. Eu tenho, assim, vários estados, né? Assim, para falar a semana inteira e mais a semana que vem. Então, estou ocupado nesses dias, mas eu fiquei muito feliz de revisar, rever vocês, ter a oportunidade de conversar com a nossa turma, com o nosso pessoal, com a pós-graduação, com o PUC, com alunos, com o ITEC, com essas feras maravilhosas que tem aí. Dizer, já disse no início, da minha saudade de todos, do meu prazer. E, claro, então, esses trabalhos a gente tem escrito, eles elaborados, assim, mais devagar, fundamentado, mas mesmo assim também escrito em cima da complicado, muito difícil, né? Mas parabéns a vocês, parabéns a todos. Eu lamento não poder assistir já amanhã, a Mariana e quem é que é o Felipe. Amanhã o Nereu, o professor Nereu e o Felipe Bertoni. O Mauro e o Felipe, amanhã depois, cumprimentos a eles. Meu fraterno abraço. Infelizmente não poderei estar porque eu estou envolvido em outra coisa, mas é só por essa razão. De qualquer forma, meus agradecimentos, eu fiquei emocionado com as obras de vocês. Assim, é sempre muito gratificante ouvir os nossos meninos, né? Nossas feras, hoje, assim, comandando aí a academia, a advocacia, o trabalho científico, profissional, etc. Então, de uma certa forma, vai chegando a hora de a gente começar a puxar o freio de mão, né? Mas como eu não sei parar, então... Você está muito bem. Não é a hora. Não é a hora. Graças a Deus, tratar está na 26ª edição, né? São 26 anos sequencial de saída, né? E é uma história que a gente não acreditava, que a gente não esperava, né? Não imaginava. Sim, mas Deus é generoso. Então, eu agradeço aos amigos, vocês, a PUC, a pós-graduação, os meus alunos, aí, o ITEC, essa equipe é maravilhosa. E, aliás, que espetacular. Então, a todos vocês, o meu abraço, carinho, e a gente está sempre à disposição de vocês. É um prazer aparecer por aqui. Prazer é nosso.